Sabe, existe uma pergunta que, há séculos, mexe com o coração das pessoas. Uma pergunta que é, ao mesmo tempo, uma preocupação e uma grande esperança. E ela vai direto ao ponto central da fé de muita gente. A questão é essa, bem direta. Quando Jesus voltar, quem vai ressuscitar primeiro? Aqueles que já morreram ou quem ainda estiver vivo? Olha, os primeiros cristãos levaram essa dúvida muito a sério. E a resposta que eles encontraram é surpreendentemente clara e cheia de significado. Para a gente entender bem essa resposta, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver a preocupação que deu origem a tudo. Depois, a promessa que acalmou os corações. A ordem exata dos eventos. Aí sim, quem ressuscita primeiro, o contexto maior de duas ressurreições e, para fechar, a mensagem de esperança por trás de tudo isso. Então vamos lá, para sacar a resposta a gente precisa primeiro sentir a angústia que fez essa pergunta surgir. Tenta imaginar a cena. Os cristãos lá de Tessalônica viviam na expectativa de que Jesus podia voltar a qualquer momento. Mas o tempo foi passando e alguns amigos, familiares, começaram a falecer. Aí bateu aquela dúvida, sabe? E eles? E quem já se foi? Será que eles ficaram para trás? Vão ter alguma desvantagem por terem morrido antes desse grande dia? É que a gente precisa lembrar que o mundo ao redor deles pensava muito diferente. A cultura pagã no geral não tinha muita esperança de vida após a morte. Essa inscrição aí de um túmulo da época resume bem a visão deles. Um ciclo meio que sem sentido. A esperança cristã era algo totalmente novo, e é por isso que a dúvida sobre quem morria era tão doída. Mas claro, essa preocupação não ficou no ar. A resposta estava ali, na base da fé que eles tinham acabado de abraçar. O ponto de partida para qualquer consolo é este aqui. A ressurreição de Jesus não foi um caso isolado. Ela é tipo a garantia, a primeira amostra de que quem crê nele também vai ressuscitar. A lógica é, se Cristo venceu a morte, seus seguidores também vão vencer. E toda essa esperança se concentra na ideia da segunda vinda. A promessa de que Cristo voltaria não era só sobre o futuro do planeta, era uma promessa pessoal, que trazia conforto justamente para quem estava com medo pela situação dos seus entes queridos. Tá, mas como é que isso tudo vai acontecer exatamente? A boa notícia é que as escrituras não deixam a gente no escuro. Elas descrevem uma sequência de eventos bem específica e, olha, bem dramática. Pois é, não vai ser algo silencioso ou secreto, não. A descrição é de algo grandioso que todo mundo vai ouvir. Primeiro, uma palavra de ordem do próprio Senhor, com autoridade total. Logo em seguida, a voz de um arcanjo e, para completar, o som da trombeta de Deus. É tipo um chamado universal, marcando o início do evento mais esperado da história. E é nesse exato momento, com toda essa sequência grandiosa, que a gente finalmente chega na resposta da nossa pergunta principal. A resposta não podia ser mais clara e direta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É isso. Antes de qualquer coisa acontecer com os vivos, aqueles que já partiram na fé serão trazidos de volta à vida. A prioridade é deles. E isso aqui, gente, mostra perfeitamente o propósito de toda essa explicação. Era para deixar claro, tanto para os primeiros cristãos quanto para nós hoje, que não existe desvantagem nenhuma em morrer antes da volta de Cristo. Ninguém que já se foi perdeu o lugar na fila. Muito pelo contrário, eles são os primeiros. E só depois que os mortos ressuscitam, é que os que estiverem vivos são transformados e levados ao encontro do Senhor. A palavrinha-chave aqui é juntamente com eles. Não são dois grupos separados, cada um no seu tempo. A ideia é uma grande reunião. O objetivo é a união para sempre, sem mais separação. E que corpo vai ser esse, né? A analogia que usam é fantástica. Não é como se Deus fosse simplesmente reconstruir o corpo antigo. Pensa mais como uma semente. Você planta ela e o que nasce é algo muito mais glorioso, uma flor. Existe uma ligação, claro, mas também uma transformação radical num corpo novo, glorificado. Agora, para a gente ter a visão completa do quadro, é legal saber que a Bíblia não fala de uma, mas de duas ressurreições diferentes. Isso ajuda a gente a entender exatamente de quem estamos falando aqui. Essa ressurreição que a gente está conversando é a chamada primeira ressurreição, ou ressurreição da vida. Ela é só para os que creram em Cristo e acontece na volta dele. Bem mais para frente, lá no fim dos tempos, vai ter uma outra, a segunda ressurreição, ou do juízo, que é para todos os que não creram, e essa leva ao julgamento final. São dois eventos bem distintos com propósitos e destinos diferentes. Ok, com todos esses detalhes na mesa, a gente pode voltar para o ponto de partida
e sacar qual é a grande mensagem por trás de toda essa explicação teológica. O ponto alto, o clímax de tudo isso, é essa frase: e assim estaremos para sempre com o Senhor. O objetivo final não é só a ressurreição por si só, mas essa união eterna com Deus e com todo mundo que creu. E a instrução é bem clara: usem essas palavras para consolar e encorajar uns aos outros. No fim das contas, a resposta para quem ressuscita primeiro vai muito além de uma simples ordem de eventos. É uma resposta cheia de cuidado, feita para acalmar o medo, para acabar com a dor da separação e para trocar a ansiedade pela certeza de uma reunião gloriosa. E tudo isso nos deixa com uma última coisa para pensar. Saber dessa ordem, dessa promessa de que ninguém fica para trás, como é que isso muda o jeito que a gente encara a vida, a perda e a própria esperança hoje, no nosso dia a dia? Fica aí a pergunta para a gente refletir.